Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula de legislação de trânsito. Estamos estudando o Código de Trânsito Brasileiro e agora chegou a hora de nós estudarmos o artigo 22, né? O artigo 22 é aquele que traz as competências dos órgãos executivos de trânsito. Professor, órgãos executivos de trânsito, já ouvi isso com certeza, né? Nós já vimos. Umas 3 aulas anteriores, nós estudamos o artigo 19. O artigo 19 tratava de quem? Tratava das competências do órgão executivo nacional de trânsito, que é o DENATRAN. Este aqui vai ser o órgão executivo de trânsito, ou seja, nós iremos estudar, tá, as competências dos DETRANs. É isso mesmo, as competências dos DETRANs estão previstas no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro. Muito importante, né? São atribuições, como o nome diz, executivas, que a gente vai estar estudando. Vem comigo, né? Professor, são quantas competências? Salvo engano, nós temos 16 competências, né? Vamos lá, artigo 22, olha só. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito. Primeira pergunta que eu faço para você. Professor, quais são os órgãos executivos de trânsito? Os órgãos executivos de trânsito nada mais é do que os DETRANs, né? Professor, DETRANs. Então, o DETRAN é apenas para os estados e para os municípios, né? No âmbito de sua circunscrição, ou seja, de circunscrição, ela será sempre o quê? Regional, sempre dos estados. Cada estado tem a sua jurisdição, a sua circunscrição do respectivo DETRAN, né? Falando em DETRAN, em órgão executivo, você tem que entender que nós temos 3 espécies de órgãos executivos. No âmbito nacional, o órgão executivo máximo, qual que é o nome? DENATRAN. Nós já estudamos o DENATRAN em uma aula específica, vimos competência por competência, tranquilo. Agora chegou a hora dos órgãos executivos de trânsito, que são os DETRANs, e nós temos também, já, ó, DETRAN, União Nacional, ok, bacana, as diretrizes maiores, os grandes sistemas estão lá no DENATRAN, RENASH, RENAINF, RENAVAN e assim por diante, não é isso? Agora, DETRAN. Professor, e no âmbito municipal? No âmbito municipal, nós vamos ter os órgãos e entidades executivos municipal de trânsito que estão previstos no órgão, no artigo 24 da lei, e nós chegaremos lá. Então, agora chegou a hora do DETRAN. Professor, quantas competências nós temos? 16 competências, salvo engano, né? 16 competências você tem que saber, né? Então, vem comigo. Primeira competência vai ser a competência comum a diversos órgãos aí pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, que é aquela de cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das suas respectivas atribuições. Então, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Bacana, né? Competência 2, muito importante, né? Vocês vão entender o seguinte, competência 2. Quem que é o órgão responsável pelo gerenciamento e execução da CNH, né? CNH é Carteira Nacional de Habilitação. Gente, tudo que envolver a CNH, você tem que automaticamente vincular a palavrinha DETRAN, né? Ou seja, lá no DETRAN, vem comigo, que você vai fazer o seguinte, realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação e aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar a licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, a famosa CNH, mediante delegação do órgão federal competente. Ou seja, é uma competência aí de realização, uma das grandes competências do DETRAN hoje em dia é realmente o gerenciamento desse produto, da licenciamento de aprendizagem, permissão para dirigir e a carteira nacional de habilitação. Bacana? Fechou. Cara, isso aqui você tem que saber. Falou habilitação, aprendizagem, reciclagem, suspensão, condutores, CNH, você tem que entender o quê? Que é do DETRAN. Professor, eu não entendi
mediante delegação do órgão federal competente. Mediante de delegação do órgão federal, ou seja, a competência do órgão federal. Pergunto, qual que é o órgão federal? É o Denatran. Então, o Denatran tem essa competência e ele delega para a execução dessa competência ao respectivo Detran de cada estado, né? Aí nós temos aí, né? Olha só o artigo 19, inciso 7º do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 19, ele trata das competências do Detran. Então, para o nosso estudo ficar completo, eu tenho que fazer essa ajuda à memória. Vamos fazer a leitura do artigo 19, inciso 7º do CTB. Expedir a permissão para dirigir a Carteira Nacional de Habilitação, expedir a CNH. É de qual competência, gente? Expedir a CNH é competência do Detran. Os certificados de registro e o licenciamento anual mediante delegação, ou seja, essa expedição é mediante o quê? A delegação é a mesma delegação que nós estamos falando no inciso 2. Olha, delegação a quem? Aos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal. Somente os Detrans podem fazer isso. Então, o artigo 29, inciso 2, vem completar o artigo 19, inciso 7, que é da competência do Denatran. Então, o Denatran tem ela que vai expedir. Inclusive, na aula do Denatran, coloquei lá uma foto de uma carteira de habilitação, né? Então, quem expede é o Denatran, tá certo? Mas com delegação para expedir, caçar e fazer essa gestão é de quem? É do Detran, tudo bem? Então, é um produto nacional, né? Bacana? Fechou? Tá, vamos lá. Inciso 2. Agora, gente, o inciso 2 e o inciso 3, tá? O inciso 2 diz respeito, vou apelidar de CNH, e o inciso 3 diz respeito a veículos, licenciamento de veículos, emplacamento, são uma das principais competências dos Detrans. Ambas são competências exclusivas de Detran, gente. Tá? Então você tem que entender isso. Essa execução, inclusive, é o principal produto do Detran. Você vai em qualquer Detran do Brasil todo aí, você vai ver filas imensas, enormes. A grande procura das pessoas é em relação a esses dois serviços que são oferecidos pelos Detrans. E lógico, o examinador sabe disso. O examinador com certeza, ele é um usuário do sistema de trânsito, né? Ele tem sua habilitação, tem seus veículos, ele utiliza o Detran, ele sabe disso, ele pode o quê? Com base nisso, nesse conhecimento que ele tem do dia a dia, elaborar uma questão para vocês. Competência 3, vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e licenciamento anual, mediante delegação do órgão federal competente. E aí, professor, vamos explicar a parte final do inciso 3º. Mesma coisa que nós estudamos, tá, no item anterior, que é mediante delegação. Qual que é o órgão federal competente? É o Denatran, que tem essa responsabilidade de gerenciar esse sistema nacional. Mas quem faz a vistoria, a inspeção, ó, na prática lá, quantas condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, licenciar veículos, pedindo certificado de registro e licenciamento anual, são quem? Os Detrans. Bacana? Então anotem aí, amarelinho, vermelho, destaque, a competência 2 e a competência 3 é uma das principais competências aí referentes a produtos e serviços do Detran, né? Competência 4. Estabelecer em conjunto com as polícias militares as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, né? Nós vimos que o policiamento ostensivo de trânsito ele é realizado pela PRF e pelas PMs, né? PRF não cabe aqui os Detrans, né? Então o PRF vai ficar junto ao DENIT, né? DENIT e o Denatran. E claro que nós temos aí no âmbito estadual são as polícias militares aí, o grupamento especial de trânsito aí das polícias militares, das polícias rodoviárias estaduais aí tem a obrigação de fazer o policiamento extensivo, claro, sempre junto ao Detran, né? Competência número 5, atenção, vem comigo aqui.
executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste código. É claro que nós vamos estudar as normas gerais de trânsito aí, e a gente vai ver diversas medidas administrativas, infrações previstas no código, né? Então ela tem a responsabilidade de executar a fiscalização de trânsito, né? Professor, dá um exemplo, né? Passei para vocês o exemplo já, né? Vamos lá, o item 2 da competência, eu coloquei lá CNH. O item 3, o licenciamento do carro, a vistoria, né? A legalidade do automóvel, né? Isso é de responsabilidade de quem? Do Detran. Então tem várias brites aí, inclusive nas cidades, né, que o Detran realiza para exercer a fiscalização de licenciamento. Tá? Com certeza, tá? É uma atribuição prevista aqui, né? Aí vem aqui, execuadas, né? Ou seja, exceto quem? Aquelas relacionadas no inciso 6 e 8 do artigo 24. E aí, professor? Calma. Gente, o artigo 24 é dos órgãos executivos municipais de trânsitos, né? Aqui eu vou retratar como a CEMOB, né? Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana, que normalmente, claro que esse nome vai variar de município para município, tá? Que tem a sua atribuição. Você não pode adentrar na atribuição do município. O Código de Trânsito Brasileiro fez a questão de atribuir a circunscrição à área de atuação de cada um dos órgãos. Bacana? Então, aí, o item 5, né? Vamos lá, professor. Artigo 24, órgão executivo municipal. Aí tem aqui, ó, atividade de fiscalizar, executar e fiscalizar, atuar e aplicar. São atribuições do município. Só coloquei aqui para ilustrar, né, que nesse campo aqui o Detran não pode entrar. Nesse campo aqui é uma atribuição de competência do Executivo Municipal. Então esse aqui é o item 5, né? O item 6, completa o item 5. Tá? Item 6, aplicar penalidades por infrações previstas nesse código, né? A gente vai verificar que nós temos o capítulo das penalidades, né? Com exceção, ou seja, não pode adentrar aonde? Na competência do inciso 7 e 8 do artigo 24. Opa! Artigo 24 é a competência dos órgãos municipais de trânsito, né? Não pode, né? É claro, aplicando as multas, notificando os infratores e arrecadando as multas que ele aplicar. Quem aplica, arrecada. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na La Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25. E digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na La Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na La Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique like.